Desde o seu lançamento, Haikyuu vem conquistando cada vez mais fãs e fazendo com que muitas pessoas comecem a amar o esporte que é o vôlei. Mas o que tem de tão bom em Haikyuu para atrair tantas pessoas e convencer elas ainda a gostar de um esporte? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, se liga aí no vídeo. Fala galera, tudo bom com vocês? Yuji aqui. E hoje a gente vai falar da obra que é Haikyuu. Que obra-prima, galera! Antes de começar o vídeo, eu queria deixar bem claro aqui que pode ficar tranquilo se você não assistiu Haikyuu e nem acompanhou o mangá, não vai ter spoilers nem do mangá e nem do anime, então fica tranquilo. Haikyuu é um anime e mangá que fez com que muitas pessoas que nunca tiveram um contato com o esporte, o voleibol, começassem a ter vontade de assistir e também de jogar. E a obra teve impacto muito grande em todos os países aí, mas principalmente no Japão. Uma pesquisa feita em 2016 pela rede televisiva japonesa NHK apurou que os jovens japoneses não estavam muito interessados em vôlei e estava em decadência, na verdade, o interesse por esse esporte no país. Mas isso começou a mudar a partir do ano de 2012. Mas o que aconteceu para ter essa mudança de interesse nos meninos do Japão? Bom, em 2012 foi o lançamento do mangá de Haikyuu, e com certeza a obra foi muito responsável por isso. Após o lançamento da obra, o interesse foi aumentando cada vez mais, como a gente pode ver no gráfico que mostra até o ano de 2016, e eu tenho certeza que o aumento foi ainda maior nos anos decorrentes aí, principalmente também agora que teve a Olimpíada no Japão em 2021. Então eu acredito que esse número subiu ainda mais. E esse impacto que Haikyuu teve no Japão, principalmente, não foi só entre os jovens, né, na verdade. Isso acabou ocasionando um efeito bola de neve e acabou chegando na seleção japonesa de vôlei. Isso se deve pelo fato que em 2012 ali, alguns jogadores da seleção ainda eram jovens e começaram a acompanhar Haikyuu e começaram a gostar mais do esporte e se inspiraram mais ainda pelo anime. E nos dias de hoje, esses jovens chegaram no nível da seleção japonesa. Então na seleção japonesa de voleibol, tem muitos jogadores que são fãs de Haikyuu, sendo o principal deles o principal jogador da seleção, que é o Yuji Nishida, meu xará. E não coincidentemente, essa é uma das melhores gerações do voleibol japonês, principalmente por ter aumentado o número de pessoas que começaram a praticar o esporte, de jovens praticando o esporte, o que ocasionou nessa melhora de desempenho a nível profissional. Só para vocês terem a noção do impacto que teve Haikyuu no Japão. Mas o impacto do Haikyuu não foi somente no Japão, a gente conseguiu ver isso também aqui no Brasil, não tanto nessa escala, porque muitos jovens acabaram não acompanhando, eu acredito eu, mas alguns jogadores da seleção disseram que acompanham e que gostam da obra, como é o caso do Douglas Souza e do Alan principalmente, o que é uma doideira, né, se a gente for pensar, pô, é um anime, assim, é um desenho japonês, e que acabou atingindo aí alguns jogadores também, que hoje em dia são jogadores, na época eles não eram ainda, né, obviamente, mas que hoje em dia são jogadores da seleção brasileira de vôlei, a melhor seleção aí do mundo. Vocês viram que Haikyuu é foda, né? Mas o que faz a obra ser tão boa assim e cativar tantas pessoas ao redor do mundo inteiro? Por que Haikyuu é tão bom? Não dá pra apontar apenas um motivo pro anime ser bom ou pra alguma obra aí no geral ser boa. Então eu tenho alguns fatores que eu gostaria de falar aqui e comentar um pouco sobre. E a gente vai falando um de cada vez então. O principal de Haikyuu são sem dúvida os personagens. A maioria, pra eu não dizer todos, né, na verdade, são extremamente carismáticos e únicos. Começando pelo nosso protagonista, Hinata Shoyo, né, o Hinatinha. O que é uma obra sem um bom protagonista? Com certeza não é boa. O Hinata, cara, é um protagonista muito bom. A gente começa a gostar dele muito fácil, assim, a gente se simpatiza muito fácil por ele, e cada episódio, cada página do mangá que você lê, você acaba gostando dele cada vez mais. Cara, é um excelente protagonista. E todo protagonista também precisa de um rival à altura, né, e Haikyuu também tem isso com o nosso querido Kageyama Tobio, que ao mesmo tempo que ele traz uma personalidade muito diferente do Hinata, em alguns aspectos eles são muito parecidos, principalmente na vontade de ganhar e no amor pelo voleibol. E a interação entre os dois é fantástica, funciona no anime inteiro, e a gente sempre gosta de ver os dois juntos aí, em ação tanto em quadra quanto fora de quadra nos momentos de humor, principalmente Haikyuu. Mas não são só os dois que são bons, são magníficos, todos os personagens são bons, o time deles também. Karasuno tem vários personagens super bem construídos, bem escritos e principalmente muito carismáticos também, mas também isso não se aplica só no time principal. Eu poderia falar de todos os personagens individualmente aqui, falando as qualidades deles e o que torna eles tão bons assim, mas são muitos personagens e eu ia ficar até amanhã falando deles. Mas é importante dizer que todos os personagens, mesmo adversários do protagonista e companheiros de time deles, têm um desenvolvimento gigante, eles têm os seus momentos de brilhar, cada um desses personagens tem mesmo os jogadores que não jogam, tipo, não são titulares das suas equipes, eles têm uma história por trás, eles têm momentos emocionantes, isso que acaba tornando a obra, assim, muito boa. E chega um ponto que você gosta da maioria dos personagens, então um personagem que você gosta tá jogando com o outro,
e você tem que torcer pra alguém ali. Então você acaba ficando feliz quando um ganha, só que você fica triste porque o outro lado perdeu, entendeu? Isso é muito bom também, que dá aquela emoção quando tá assistindo o jogo, tipo, ah, fez ponto, ah, foi ponto do outro time, aí você fica meio dividido, também é massa. Os personagens são os grandes responsáveis aí pelo sucesso da obra, com toda certeza, mas também não são os únicos. Eu vou falar aqui o que mais que torna a obra tão boa. Outra coisa muito importante é como Haikyuu é escrito e como o enredo é desenhado. Deixa eu explicar. Como eu já comentei brevemente falando sobre os personagens, todos os personagens eles têm um desenvolvimento muito bom. Tanto os principais quanto os secundários, todos são bem desenvolvidos. Claro, alguns poderiam ser melhor desenvolvidos em um ponto ou outro, mas todos têm um background, né? Tem uma história de fundo, tem suas motivações e acabam mudando no decorrer da obra em relação a algumas coisas. Além disso, a gente vê também que cada hora algum personagem tem certo destaque. Isso é muito bom porque no vôlei é impossível ser um esporte de uma pessoa só num time, é impossível alguém ganhar sozinho, e isso o anime deixa muito bem claro, e dar esses destaques para todos os personagens dentro de um time só exemplifica mais isso, que o vôlei é um esporte coletivo. E acompanhado desse desenvolvimento, a gente consegue ver no decorrer do anime também o treinamento que os personagens passam para melhorar suas habilidades, às vezes nem tanto as habilidades, às vezes mais uma coisa da mente, assim. E é muito bom ver o quanto eles vão mudando no decorrer da obra, assim, e quanto eles vão melhorando, né, com os esforços deles. É muito gratificante acompanhar isso. Além disso, é muito bem escrito a obra, e ela consegue explicar de uma forma muito simples as regras do jogo de vôlei, como funciona, quais são as posições. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para as pessoas que nunca jogaram, nunca acompanharam vôlei, e o Haikyuu consegue explicar isso de uma maneira simples, que a pessoa consiga entender, consiga acompanhar sem ficar perdida, e depois tome até gosto pelo esporte. Isso é fantástico. E o que eu gosto também de Haikyuu é o realismo da obra em relação ao voleibol, porque ninguém ali tem algum superpoder, nada muito fora de série acontece, como alguns outros animes, como eu posso citar aqui, por exemplo, Super Campeões, Inazuma Eleven, ou até mesmo Kuroko no Basket. Todos são muito bons, eu gosto, mas são muitos poderes ali, então é uma coisa muito fora da nossa realidade. Já Haikyuu é uma coisa mais real ali, é uma coisa mais pé no chão, e isso ajuda as pessoas a se relacionar mais, sabe? Se verem lá jogando e podendo fazer aquelas coisas. Isso motiva mais as pessoas também a praticar o esporte. E quanto mais elas praticam o esporte, mais elas vão gostar de Haikyuu, entendeu? É uma coisa assim que leva a outra. E isso porque Haikyuu também é igualzinho o vôlei na vida real, é muito parecido mesmo. Tudo que acontece nos jogos, assim, pode acontecer na vida real mesmo, como eu já disse. Por ter esse realismo, o vôlei é muito bem representado no anime e no mangá. Ah, uma coisa que eu devia ter falado também, né? Tem um poderzinho ali naquele ataque rápido do Hinata do Kageyama, porque nunca ninguém vai conseguir atacar sem olhar a bola de olho fechado e o levantador jogar bolas perfeitamente toda hora, né? Isso é uma coisa que não vai acontecer, gente. Mas tirando isso, o resto, voleibol. Ainda falando do esporte em si e de como ele é representado, a gente também tem uma representação muito boa do sentimento de pertencer a um time, do sentimento de vitória, de se esforçar para conseguir a vitória e do sentimento de derrota também. Que Haikyuu também tem derrotas e isso é importante também para o desenvolvimento dos personagens e do time como um todo ali em relação ao esporte, porque é impossível você ganhar sempre, então é muito importante também mostrar esses momentos de derrota e é representado de uma forma muito boa a frustração dos personagens em relação à derrota também. Quem já praticou algum esporte competitivamente vai se sentir motivado assistindo Haikyuu e vai entender completamente os sentimentos na vitória e na derrota. E quem nunca praticou também consegue aprender isso, como que é o sentimento da competição em si, assistindo Haikyuu. É basicamente aquilo mesmo. E por fim eu gostaria de apontar mais duas coisas em relação a como é construída a história, a narrativa e os personagens aqui da obra de Haikyuu. Primeiro, uma coisa muito importante para ter atraído muitas pessoas também é o fato do protagonista ser baixinho e não saber jogar muito bem no começo do mangá e do anime. O Hinata, ele é baixinho, ele deve ter 1,64 se eu não me engano, ou um pouco menos, eu não lembro de cabeça agora, mas ele é bem baixo assim, para os parâmetros de voleibol. Isso é ótimo, porque muitas pessoas, elas se sentem assim, representadas por essa altura, não ter altura o suficiente, que dizem, né, suficiente para jogar voleibol, e o Hinata ir lá e provar que a altura não é necessariamente tudo no vôlei. Eu acredito até que essa construção fez com que muitas pessoas no Japão, que é um país que não tem uma média de altura muito alta, tivesse mais vontade de praticar o esporte também, porque o anime mostra que não precisa ser tão alto assim para você conseguir jogar bem.
e acho que isso incentivou muitas pessoas também. Além de que o Hinata não tem muita técnica no começo, então é um incentivo para as pessoas que nunca jogaram vôlei também ver ali que os problemas em receber uma bola de manchete, sacar e todos esses fundamentos do vôlei são difíceis mesmo, mas que são possíveis de aprender. Eu acho que isso é um incentivo. O protagonista mesmo, a existência dele é um incentivo para você se esforçar e aprender a jogar vôlei. E o que combina totalmente com a obra, na verdade. A segunda coisa que é muito relacionada com o próprio protagonista e a construção dele é o fato de que o time principal nunca é o favorito ali. Eles eram um time muito forte antes dos eventos do anime e do mangá, mas o colégio acabou caindo um pouco de nível ao decorrer dos anos ali. E é interessante a gente acompanhar que a maioria dos times acaba menosprezando um pouco eles, achando que eles ainda estão mal ali, mas eles já estão naquela reconstrução, já estão naquela evolução ali, e a gente acaba sempre torcendo ali, eles nunca sendo os favoritos, são os chamados underdogs, e todo mundo gosta de torcer pra quem não é favorito, isso é um fato. Torcer pra um favorito é muito fácil, se não é o seu time ali, você não vai torcer, você vai torcer pra quem não é favorito. E é exatamente o que faz a gente torcer cada vez mais ali por Karasuno, sabe? Eu acho que isso também é muito importante. E juntando isso com o fato do próprio Hinata ser subestimado pela sua altura. Então acabam subestimando tanto o Hinata quanto o time dele. E a gente só fica lá, não, você vai quebrar sua cara, vou torcer aqui. E é muito bom ver eles ganhando e se provando a cada jogo. Agora vamos falar do terceiro tópico. Esse tópico aqui vale só pro anime, mas que eu acho que é extremamente importante porque muitas pessoas acabaram começando a acompanhar Haikyuu pelo anime e depois foram ler o mangá porque ficaram curiosos pra saber o que acontece em seguida e as temporadas demoram aí pra lançar, né? Vamos acelerar a próxima temporada aí, por favor, aliás. Mas que o terceiro tópico que eu queria falar aqui, junto com personagens e junto com como a história é escrita, ambientada e tudo mais, é a animação e a trilha sonora. A trilha sonora e a animação não estão presentes no mangá por motivos óbvios, mas isso não deixa o mangá menos bom, só que essas duas coisas deixam o anime muito, muito bom. Mas como eu já disse antes, acho que o anime foi uma porta de entrada para a maioria das pessoas. Pra mim foi também, quando eu comecei a acompanhar. E vamos falar primeiro da animação. Cara, a animação de Haikyuu é uma coisa muito boa. Eu comecei a reassistir esses dias Haikyuu. E a primeira temporada já faz uns anos aí que lançou. E ela não fica devendo em nada assim nas animações. Claro que não é um nível de Kimetsu no Yaiba, porque nem precisa, né? Que é um anime de esportes, no final das contas. Mas a animação é muito satisfatória. Ela não deve em nada ali. Ela fica muito boa mesmo. Ela combina com o anime ali, ela dá emoção pros momentos que precisa. Tirando a última temporada, né? A última temporada acabou devendo. Mesmo assim, foi emocionante ainda acompanhar no anime, mas poderia ter sido melhor se a animação fosse boa em toda a temporada, o que não aconteceu. Eu espero que volte aos padrões normais na temporada que vai lançar ainda, mas a gente torce aqui, né? Em conjunto com essa animação impecável, tirando na última temporada, como eu já disse, temos uma trilha sonora fenomenal, galera. A trilha sonora de Haikyuu é incrível. Vocês sabem, vocês estão ligados no que eu tô falando. Porque quando tá aqueles pontos decisivos, aqueles rallies, a bola vai de um lado, vai pro outro, aí começa a tocar aquela musiquinha ali, você fala, é agora, é agora. E finalmente a bola vai lá e cai com a música ali no fundo. Cara, é sensacional. Eu acho que a animação, junto com essa trilha sonora, deixa uma coisa muito emocionante. Eu li o mangá é emocionante, mas cara, quando você vê a animação, vê a trilha sonora, vê aquelas cenas, é muito mais emocionante. Pra mim, pelo menos, cara, eu me emociono muito, assim, assistindo o anime de Haikyuu. O mangá não tem esse mesmo efeito, sabe? Eu acho que como você acompanha ali, como é um jogo, né? É o vôlei, é um esporte que tem muito movimento, né? Tem muitos lances ali. O mangá acaba não conseguindo expressar tanto essa emoção que é do esporte. E o anime consegue fazer isso, com a animação e com a trilha sonora impecável. E a gente tem muitos momentos emocionantes aí. E eu acredito com toda certeza que essas duas coisas foram fundamentais também para conquistar os fãs, principalmente no começo, e prender eles ali para acompanhar até onde a gente chegou aqui por enquanto da obra no anime e no mangá que acabou, infelizmente. Esses são os motivos que eu gostaria de conversar e que pra mim é o que torna Haikyuu uma obra tão espetacular assim, que torna uma obra tão boa de se acompanhar e de se assistir, né? Se eu deixei de fora algum motivo que você acha muito importante aí,
Deixa aí nos comentários pra eu saber e pras outras pessoas também saberem. É sempre bom a gente debater aí, principalmente sobre esse anime maravilhoso, esse mangá maravilhoso que é Haikyuu. Infelizmente, como eu já disse, o mangá acabou, mas o anime ainda tem, então a gente tem que manter viva aí a lembrança pra próxima temporada, né? Aliás, se vocês gostaram do vídeo também, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal pra acompanhar mais vídeos de animes aí e também de Haikyuu, que eu pretendo lançar mais vídeos de Haikyuu também, então fica ligado aí, se inscreve aí que é rapidão. Obrigado a todos aí que assistiram até agora, eu vejo vocês no próximo vídeo aí, galera. Fui!